Louvado seja o nome santo e poderoso do Senhor. Eu quero saudar a todos os meus seguidores do canal YouTube, a todos aqueles que estão inscritos. Se você não é inscrito, clique aí no sininho para que você possa estar recebendo uma mensagem do Dr. Bispo Walter, que vem da parte de Deus para o teu coração. Eu estava refletindo na palavra do Senhor, no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 57, que diz assim: Indo eles a caminho, fora alguém, e lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: A raposa tem seus covis, e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permita-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus resistiu: Deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai, prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Nós vemos aqui que o Senhor está falando aqueles que são aptos para o reino de Deus e aqueles que não são aptos para o reino de Deus. Nós vemos aqui no versículo 57 que diz: Indo ele a caminho, fora alguém e lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas a resposta de Jesus foi, dizendo: A raposa tem covis e as aves do céu ninho, mas o Filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Por quê? Todos aqueles que é guiado pelo Espírito de Deus, amado, ele está para fazer a vontade de Deus. É como a palavra do Senhor diz lá em 2 Coríntios 5,15, que ele morreu para todos, para os que vivam, não vivam mais para si, mas sim para aquele que por ele morreu, e ressuscitou. Então nós vemos que nós temos que viver para Cristo. Mas aqui ele estava respondendo, dizendo: A raposa tem covis e as aves do céu ninho, mas o Filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Se você é templo do Espírito Santo, você tem que estar apto para fazer a vontade do Senhor e não a sua própria vontade. No versículo 59, ele disse a outro: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permita-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Quando nós falamos sobre morte e falamos sobre vida, devemos lembrar o que Jesus diz em João capítulo 14, versículo 6, dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Lembra quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, e ali o Senhor disse: aqui está a árvore do conhecimento entre o bem e o mal e a árvore da vida. Se comer dessa árvore, certamente morrerás. Então a serpente astuta foi lá e induziu Eva induziu Adão e ambos comeram da árvore. Eles não tiveram uma morte natural, mas sim uma morte espiritual. E quando Jesus estava dizendo aqui: Deixa os mortos sepultar os mortos, porque nós sabemos que nós só temos vida em Cristo Jesus. Quando se trata sobre a vida, não está falando sobre a vida natural, mas a vida espiritual, porque aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Então nós vemos, amado, que então a palavra do Senhor diz que outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me da minha casa. Mas Jesus replicou: Ninguém que, tendo a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então não tem como. Se alguém pega no arado para servir ao Senhor Jesus e ele olha para trás, ele não será apto para o reino dos céus. Então, você que está aí me vendo no canal do YouTube ou por outras redes sociais, eu quero, em nome de Jesus, expressar ao teu coração que você
olhe somente para Cristo. O alvo é Cristo. A palavra do Senhor diz que nós devemos perseverar em seguir ao Senhor Jesus. Nós sabemos que somente Ele é a vida, somente nele, nós temos a vida. É por isso que Ele diz: eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Que nós possamos ter o discernimento e o entendimento de priorizar o reino de Deus. Mas eu quero falar aqui 3 requisitos daqueles que realmente não são aptos para o reino dos céus. Primeiro, a palavra do Senhor diz aqui no verso 57 que não são aptos para o reino do céu aqueles que olham para trás. Diz assim: indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: as raposas têm covis, as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Então, ele diz assim: indo eles fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Os que olham para trás, ou para si, poderiam dizer, os que olham para si, não são aptos para o reino de Deus. Por que os que olham para trás e os que olham para si? No versículo 57 diz os que olham para si, e no versículo 61 diz que os que olham para trás, porque no versículo 61 do capítulo 9 de Lucas diz: outros lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da minha casa. Então, dos de casa. Então, não tem como. Os que olham para si e automaticamente os que olham para trás não são aptos para o reino do céu. Então, primeiro, os que olham para si não são aptos para o reino do céu. Segundo, os que olham para trás também não são aptos para o reino do céu. Terceiro, Bispo Walter, quem são aqueles que não são aptos para o reino do céu? Os que olham para os lados. Então, aquele que olha para o lado também não é apto para o reino dos céus. Até mesmo tem uma mensagem que diz, você é águia ou você é galinha? A galinha olha somente para os lados. Quando ela vai olhar para frente, ela tem que virar, o rosto. A águia não, a águia ela olha para frente e vê a sua presa. E é muito bonito a história da águia. Eu poderia contar, mas iria muito tempo aqui. Mas nós vemos que no verso 59 diz assim, para você poder entender: a outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permita ir primeiro sepultar meu pai. Então, os que olham para os lados também não são aptos para o reino dos céus. Jesus Cristo nos ensinou algo, amado, que a palavra de Deus diz que nós devemos negar a nós mesmos, negar as nossas vontades, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas o Senhor acrescenta. Então, se nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com certeza o Senhor acrescentará sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, aquilo que você precisa. Então, aqui nós vemos em Lucas capítulo 9, do versículo 57 ao versículo 62, 3 tipos de pessoas que não são aptas para o reino dos céus. Primeira pessoa que não é apta para o reino dos céus é aquelas que olham para si. Segunda, que não é apta para o reino dos céus, é aquela que olha para trás. E terceira, que não é apta para o reino dos céus, é aquela que olha para o lado. Então, que você possa refletir no teu coração, que você possa guardar essa mensagem ao teu coração e que você, no nome do Senhor Jesus Cristo, tenha em mente o servir a Cristo. Porque a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 5,17 que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Muitas vezes nós temos que deixar coisas que passaram, que ficaram para trás. Nós temos que seguir em frente, rumo a Cristo. É como o nosso patriarca Abraão, quando o Senhor o chamou, dizendo: Abraão, sai da tua parentela, da casa de teus pais, e vá para um dos montes que lhe mostrarei. Nós vemos que Abraão saiu, somente com a palavra do Senhor, ele saiu, e a palavra do Senhor diz que ele fez
ali o Senhor fez dele pai de muitas nações. Ele foi colocado como um dos heróis da fé. Então nós temos que viver mediante a fé salvadora em Cristo Jesus. Amado, que você possa ter o teu coração totalmente voltado ao Senhor e possa servir ao Senhor realmente com o teu coração, Quando a Bíblia diz assim, filho meu, dai-me o teu coração, não está dizendo coração de carne. O coração é a fonte das emoções, dos desejos, sentimentos, da vida, né? Porque o coração é que bomba o sangue. O sangue, segundo o Antigo Testamento, diz que é vida. Então nós vemos que o Senhor está querendo de você realmente ali os seus sentimentos, as suas emoções, a sua vida totalmente voltado a Ele, porque a Bíblia deixa bem claro que aquele que pega a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Muitos estão dentro da igreja dizendo Senhor, Senhor, mas o coração está longe do Senhor. Por quê? O coração está longe do Senhor? Porque não há realmente um verdadeiro sentimento, não há um verdadeiro aquebrantamento de coração. Não tem um coração aquebrantado, voltado totalmente diante do Senhor. Muitos vão à igreja para pedir, mas nós temos que ir para a igreja não para pedir. Nós temos que ir para a igreja realmente para agradecer. Agradecer por tudo que nós somos, porque se nós respiramos, o ar vem do Senhor. O tempo de vida que nós temos vem do Senhor. O crescimento de toda a plantação, de tudo aquilo que nós nos alimentamos, de verdura, legumes ou carne, vem do Senhor, porque a Bíblia diz que o homem planta, mas quem dá o crescimento é Deus. Então tudo, amado, nós necessitamos de Deus para tudo na nossa vida. O fôlego de vida que respiramos procede de Deus, né? O ar que nós respiramos, tudo procede de Deus. Então, que Deus seja o teu tudo, amado. É como a palavra do Senhor diz, devemos amar a Ele acima de tudo, acima de todas as coisas, né? E ao nosso próximo como a nós mesmos. Que você guarde essa palavra. 3 requisitos de pessoas que não entrarão no reino dos céus: aquela que olha para si mesma, aquela que olha para trás e aquela que olha para os lados. Que você possa realmente guardar essa palavra no teu coração e que você possa seguir a Jesus, que você possa servir a Jesus e que Jesus possa ser o centro de tudo na sua vida. Deus vos abençoe. Clique aí, no sininho para ouvir mais mensagem do Dr. Bispo Walter Tietê dos Santos. Dá o joinha aí e no nome de Jesus compartilhe, amado, se você puder, para que essa mensagem chegue àquele que está agoniado, desesperado de coração, para que eles possam confiar plenamente diante do Senhor e entregar a sua vida mediante ao Senhor. É como a palavra do Senhor nos disse aqui, Jesus é a vida. E quando aquele discípulo disse, deixa primeiro eu despedir, os da minha casa, Jesus disse, deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Mas como assim, deixa os mortos que sepultem os seus mortos? Nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Nós que conhecemos a Cristo, conhecemos realmente a verdade. E a Bíblia diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, Ele é aquele que habita em luz inacessível, amado. E nós, em Cristo, somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Você é a luz da tua casa. Então pregue a palavra na tua casa, fale do amor de Deus, ore, interceda por aqueles que estão precisando nesse exato momento. Nós estamos vivendo um caos, estamos vivendo em meio a uma pandemia e muitos têm colocado a sua esperança, aí na vacina, muitos têm colocado suas esperanças, em tantas coisas, amado. Mas nós devemos realmente confiar no Senhor. E lembrando que aquele que está em Cristo, esse não morre, mas dorme, porque ressurge para a vida eterna. Amém? Que Deus vos abençoe grandemente e que esta palavra fique no teu coração. 3 tipos de pessoas que não entrarão no reino dos céus: aquela que olha para si, só pensa em si mesmo. Segunda pessoa é aquela pessoa que olha para trás
porque a palavra de Deus diz que aquele que olha, pega na arada e olha para trás, a alma do Senhor não tem prazer nele. E terceira pessoa é aquela que verdadeiramente, amado, fica só olhando para os lados. Você tem que olhar para Cristo, porque Ele é o centro, Ele é a vida eterna e Ele é o único que pode conceder a mim e a você a salvação. Deus os abençoe grandemente a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima, o próximo vídeo, em nome de Jesus. Deus abençoe. Sabendo que eu fugiria, se a porta estivesse